Bom dia a todos, prazer estar com as senhoras e senhores, prazer estar aqui com esses ícones aqui do mercado. Acho que a ideia aqui, bom, esses três dispensam totalmente apresentações, né, mas gostaria de começar, se possível, com uma breve introdução aí sobre as gestoras dos senhores e estratégia de gestão. Daqui a pouco a gente passa um pouquinho para a opinião de cada um sobre o outlook para 2020. Paulo, por favor. Começa do mais velho para o mais novo? Tá bom. Sou eu. Obrigado aqui pelo convite, BTG, apresentar um pouquinho lá do nosso trabalho, falar um pouquinho de mercado. Bom, a RPS é uma gestora que começou em 2013, tem 7 anos. Hoje a gente está administrando 3,5 bilhões de reais. A gente só faz equities com um prisma macro setorial, então é um jeito de fazer gestão de equity, eu diria, diferente da maior parte dos investidores, gestores que têm uma pegada mais fundamentalista, mais bottom-up. Então, isso faz com que os nossos fundos tenham uma correlação baixa com outros fundos de equity da indústria. A gente tem fundos com benchmark CDI, que seriam fundos de retorno absoluto, e fundos com benchmark Bolsa e BX, que seriam fundos de retorno relativo, são 5 fundos. E, enfim, é uma partnership lá, muito bem estruturada ao longo desses 7 anos. Para mim é um prazer aqui estar com esses craques aqui, dividir um pouquinho a visão de mercado com vocês. Obrigado. Bom, meu nome é Henrique, eu sou gestor da Alaska, uma gestora que começou do jeito que está hoje em 2015, foi a junção de 2 times, o time do Luiz Alves Paes de Barros, que já era investidor de bolsa já há mais de 50 anos, e a gestora da qual eu estava tentando fazer funcionar desde 2010. E aí, em 2015, com a vinda de um capital proprietário que era importante, o do Luiz, a gente se sentiu muito livre para poder ter um mandato mais aberto de ações. Esse mandato mais aberto, como o Paulo disse, é investimento em empresas do ponto de vista fundamentalista, mas a gente adiciona algumas outras coisas junto com as empresas, às vezes posição em juros, às vezes em dólar, tanto na compra quanto na venda. Só que, ao longo do tempo, a demanda por produto fundamentalista, exclusivamente em ações, exclusivamente focado em ações, foi aumentando, e hoje é a maior estratégia da casa. Então, tem mais ou menos uns 16 bi sobre gestão, dos quais 4,5 mais ou menos ações com outras coisas. Os outros 11, alguma coisa, é fundamentalista, long only, mais ou menos 18, 19 empresas que a gente investe, acompanha bem de perto. E um negócio que foi um pouco novo para a gente é tentar aumentar a comunicação direta com os investidores. Acho que pode ser que seja um tema que isso a gente tem feito bastante. Tanto para fazer as pessoas entenderem o porquê a gente está ganhando ou porquê a gente está perdendo, né? Qual que é a natureza do nosso negócio. Então, isso tem funcionado bem. Bom dia a todos, eu sou o Will Landers. Eu me juntei ao BTG faz quase um ano, depois de passar quase 17 anos na BlackRock, tocando fundos de América Latina. Sou responsável pela área de renda variável dentro do Asset. Nós temos 27 investidores na região toda, sendo que mais da metade estão aqui no Brasil, onde a gente oferece fundos focados, fundos absolutos e também fundos que são contra o Ibovespa. Temos 3 bilhões e meio de dólares, então quase 14 bilhões de reais de ativos na região e mais da metade em fundos aqui no Brasil, isso só na parte de renda variável. E me juntei ao BTG justamente porque temos essa equipe regional, no BlackRock eu tinha 4 analistas, agora somos 27, e esse foco Brasil, que para mim é super importante, a gente vai falar um pouco nessa visão Brasil, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que as coisas estão mudando aqui rapidamente e as pessoas estão tendo dificuldade de entender essas mudanças, mas são mudanças muito positivas, e por isso estou aqui. Maravilha, senhores. Aproveitando o gancho, falando um pouquinho de cenário Brasil, né? Final do ano passado, uma euforia grande, né, com o cenário Brasil para 2020 e além. Começo do ano foi um começo de bastante volatilidade, né, a partir de meados de janeiro, coronavírus, todo mundo, altas expectativas, eleições dos Estados Unidos também, que riscos isso pode trazer. Como vocês estão enxergando cenário Bolsa Brasil agora para 2020? E daqui a pouco a gente entra um pouco mais em detalhes em valuation também, que eu quero fazer umas perguntas. Will, por favor.
Bom, nos nossos fundos de América Latina, o Brasil é a nossa maior posição, tem mais de 75% do fundo, que daria mais de 10% acima do benchmark, que seria o MSCI Latam. E nos fundos do Brasil, a gente está com uma posição também que é um de high beta, os fundos tanto os concentrados quanto os que são um pouco menos concentrados, com posições que vão se beneficiar de uma bolsa que continue a performar bem. Eu acho que o que a gente viu nesses últimos meses é que aquele negócio que você pode comprar um ETF e está tudo beleza, acho que está terminando e vai ser muito mais importante ter fundos que são administrados, fundos ativos, onde os analistas e os portfolio managers estão tomando posições, porque eu acho que é isso que vai ser esse mundo daqui para diante. Aquela subida do mercado dada a caída de juros já foi e agora vai ter que ser um pouco mais de stock picking. Eu acho que nesse cenário, equipes como as nossas aqui, que são representadas por nós três, acho que são a maneira eu acho que vai ser a maneira vencedora. Eu acho que o Brasil vai ser um outlier, vai ser um daqueles países que vai ser diferenciado no mundo que está um pouco mais devagar, ou que está indo para uma taxa de crescimento menor, porque nós estamos ainda na aceleração. A gente não participou do boom dos mercados na última década. Para o investidor lá fora, a gente está 45% abaixo do que a gente estava em 2011, apesar do Ibovespa estar em nível recorde em reais. E o investidor lá fora ainda não começou a participar. Aqui você está vendo uma participação maior, mas ainda é, dentro de carteiras, um percentual pequeno, dado essa visão de juros mais baixo para sempre. Assim. Então, pelo menos por um horizonte que dá para ser visto agora. Breda? Eu acho que, assim, desde a virada de chave que o Brasil fez de 2015 para 2016, os anos mudam um pouco o tema, mas o principal continua. Então, em 2016, a gente se livrou de uma mentalidade de um governo anterior que não funcionou. Então, você tem aquela primeira respirada, né, aquele alívio e um ensaio de recuperação de earnings. Ainda foi um PIB de menos 3,5%, mas a Bolsa já começou a antecipar um pouco. 2017, né, o governo Temer já endereçando reformas, começando a melhorar risco país, começando a cair a taxa de juros. Teve contratempo, todo ano tem, né? Então, Wesley Day, esse tipo de coisa, não tem jeito. 2018 foi um ano que também teve a volatilidade ali, começou com greve dos caminhoneiros, terminou com a eleição, pancadaria, aquele tipo de coisa, mas o earnings já começou a recuperar. 2019, muito parecido, um governo muito iniciante, que não sabe lidar com o público, né, fez um monte de bobagem, mas tentando endereçar problemas, e começou. Então, você teve a reforma da Previdência e tal, e também o earnings das empresas recuperando. Em 2020, a gente está vendo a mesma coisa. Não é todas as empresas que estão recuperando lucro na mesma velocidade. Tem empresa que não recupera, tem empresa que está indo para trás e tem empresa que está indo para frente. Mas, no geral, você tem ali, na Bolsa, na média, a elite da economia brasileira. As empresas listadas, né, são melhores do que as não listadas, na média. E o Brasil ainda com desemprego alto. A gente está com um CAGED, aí, uma criação de emprego da ordem de 100 mil por mês. É pouco, mas são 100 mil pessoas voltando para o mercado de trabalho. Conforme esse desemprego vai reduzindo, conforme o nível de confiança do investidor vai subindo, mesmo que seja de forma lenta, e esses efeitos secundários da queda de taxa de juros vai entrando no balanço das empresas, o lucro ele vai subindo. Então, quando você baixa a Selic de 14,5% para 4%, não é automático amanhã que o lucro das empresas sobe porque a despesa financeira despencou. Uma parte cai. Tem um monte de dívida que é prefixada, tem um monte de custo antigo. Conforme as empresas vão trocando o custo de capital, naturalmente o lucro já sobe, porque você tem menos despesa financeira. Por outro lado, quando o custo de capital vai caindo, aqueles projetos que às vezes estavam engavetados nas empresas, aquela dúvida se a companhia expande ou não a fábrica, começa a ficar viável a expansão. Então, nos próximos anos, é mais provável que a gente veja de forma mais tangível essa mudança do custo de capital no Brasil. Isso está acontecendo de forma lenta, a gente está observando e acho que 2020 vai ser um ano de novo de subida de earnings das empresas, de forma geral, só que tem umas mais, outras menos. Paulo? Eu acho que a gente viveu um momento muito próspero dos mercados de equity nesse período de 17, 18, 19, 17, 18 e 19, né? São 3 anos seguidos de alta.
e praticamente teve alguma vol, mas foi vol baixa relativamente ao que é esperado para o mercado financeiro de investimento em ações. Então, assim, lembrar que a gente está falando aqui de um mercado de maior risco. O juro já caiu, né? O juro provavelmente vai ficar nesse 4,25, o juro longo está estabilizando aí num patamar de 6%. Já teve uma reprecificação dos ativos relevante nesses últimos anos. Houve, sim, um aumento de múltiplo, muito mais do que um aumento de earnings, né, que nem o Henrique estava dizendo agora. Eu diria que o múltiplo de boa parte dos setores está bem perto do que seria um múltiplo justo. Se você tirar commodities e bancos, de forma agregada, eu diria que a Bolsa está relativamente justa, onde deveria estar, dado o ambiente de lucro que a gente tem agora. O que a gente precisa ver é uma aceleração desse lucro, pelos motivos que o Henrique realmente comentou aqui: alavancagem operacional, alavancagem financeira e, principalmente, a aceleração da economia como um todo, que não está acontecendo. Acho que essa é a explicação por que a Bolsa esse ano não está, enfim, está mais volátil, mais difícil. O investidor estrangeiro tirando dinheiro daqui por diversos motivos, ou porque apreciou já as ações que eles tinham bastante, porque tem riscos globais aí com a história do coronavírus, e acho que o gringo tem uma certa resistência de comprar essa historinha de que o Brasil estruturalmente mudou. A gente aqui está vendo aqui em loco a questão do juro baixo, a questão das reformas que a gente fez, mas o gringo ele é mais resistente, ele olha de uma forma mais agregada, e aí ele olha o que está acontecendo no México, daí ele olha o que está acontecendo no Chile, daí ele olha o que está acontecendo na Colômbia, aí ele lembra do que aconteceu no Brasil há um pouco tempo atrás, e aí ele faz uns paralelos e fala: nesse nível de valuation eu não quero mais estar correndo risco de eventualmente essa historinha do Brasil não virar. E, by the way, o PIB não está vindo, né? Então, acho que o PIB vai ter que vir para o gringo realmente, de fato, voltar a comprar Brasil de uma forma mais agressiva. Lá na RPS a gente acha que vai vir. O PIB privado já está vindo. Se você desagregar o PIB, separar o que é o PIB público e o PIB privado, você já vê o PIB privado no Brasil crescendo na ordem de uns 3%, com tendência de aceleração, que é esse movimento que a gente está fazendo saudável, de tirar o Estado da economia e dar mais espaço para o setor privado crescer. Então, acho que o jogo agora é realmente escolher os setores, as empresas que, de fato, vão entregar essa aceleração de earnings para justificar esses múltiplos mais altos que, de forma agregada, setorialmente, a Bolsa já está mostrando. Nós, particularmente, estamos otimistas, acho que vai ser um processo mais devagar, não acredito que 2020 vai ser o home run que foi 2019, nem 2018, vai ser um ano de mais volatilidade, de mais alfa, que nem o Will falou aqui, um negócio mais de selecionar, de fato, os melhores setores, as melhores empresas, mas acho que as perspectivas ainda são boas, de novo, com uma pitada de conservadorismo, dizendo que enfim, o cenário internacional é muito importante, ele está mais volátil, e aqui a gente tem que ver esse PIB acelerar. Boa. Só lembrando a plateia que qualquer pergunta, por favor, mandem aqui pelo app e a gente vai selecionando, tá bom? Eu vou pegar esse gancho seu, Paulo, até para entrar um pouquinho nessa questão de valuations, né? Como você falou, valuations aí de empresas domésticas, então acho que preço-lucro aí em níveis altos históricos, né? Talvez cresceu bastante, né? O PI aí de grande parte das empresas domésticas, às vezes até dobrou, até mais, né? Enquanto isso, outros setores importantes, relevantes para a Bolsa, como o setor financeiro, os grandes bancos mais tradicionais de varejo e commodities, ficaram para trás, né, com o PI baixo. Num contexto, aí no começo do ano, pelo menos, de revisão de PIB ligeiramente para baixo, que os números de alta frequência ainda não estão vindo tão bem, queria que a gente discutisse um pouquinho agora essa alocação, né? O que deu certo até agora foi comprar a empresa de PI alto, crescimento alto, né, nos últimos 2, 3 anos. Será que essa tendência continua agora para 2020 ou será que a gente começa a ver uma reversão aí de tendência e vendo alguma desses papéis com
PI mais baixo, commodities, bancos, voltando a outperformar. Se pudesse até começar o Paulo. Acho que essa é a grande discussão. São basicamente três grandes blocos na Bolsa, com dinâmicas bem diferentes. Você tem o bloco dos cíclicos domésticos, das empresas que estão ligadas à economia doméstica, ex-bancos, que realmente subiram muito nesses últimos 3 anos. Eu diria que o valuation está razoavelmente justo. A gente faz umas contas lá, pega o custo de capital atual, pega uma perspectiva de crescimento normal, e a revisão de earnings que o mercado tem, e assim, nos últimos 2 anos, mesmo esse grupo das empresas que mais subiram, a gente não tem visto grandes revisões de earnings para cima em relação ao que o mercado já espera. Essas empresas estão crescendo, sim, elas crescem lucro, mas elas não estão crescendo mais lucro do que se projetava. Então, de fato, esse grupo é um grupo das empresas que estão caras, e essas estão totalmente dependentes de entregar resultados. Se os resultados, por algum motivo, de alguma delas decepcionar, a queda pode ser grande, porque o múltiplo já é um múltiplo muito alto. Na verdade, tem uma explicação até técnica por trás disso. O gringo está vendendo, que nem eu estou falando, e vocês devem ter acompanhado, foram 25 bilhões de reais de venda líquida de gringo só esse ano. O ano passado foram 60 bilhões de reais. Então, o gringo está batendo em retirada porque subiu, porque está desconfortável com a América Latina, por tudo isso que eu comentei aqui. E quando ele vende os ETFs, principalmente, né? As large caps. Então, o gringo é vendedor de large cap no Brasil. Commodity, banco. O local que está tendo grande inflow, essa transferência de renda fixa para renda variável, normalmente está migrando para fundos com perfil mais fundamentalista, que é o que a maior parte dos gestores no Brasil de equities fazem. Esses caras têm naturalmente uma tendência a comprar coisas mais domésticas, coisas que eles acompanham melhor, que eles conseguem projetar de uma forma mais sustentável, mais tangível do ponto de vista de acompanhamento de negócio. E esses caras estão tendo inflow, eles estão comprando esse grupo, que é esse grupo dos cíclicos domésticos. Então, está tendo essa grande disparidade. Lá na RPS, a gente andou montando uma posição, uma parte do nosso portfólio, acreditando nas commodities, numa recuperação do PIB global. A tese toda por trás o juro vai continuar baixo no mundo por muito tempo, isso está dado. O ano passado, claramente, o Fed passou essa mensagem, enfim, até hoje saiu à noite um PIB do Japão muito fraco, a coronavírus, obviamente, impactando negativamente a economia chinesa e a economia global como um todo. Então, a gente acha que é um mundo de juro muito baixo por muito tempo ainda. Em cima disso, um estímulo para ver se essa economia se recupera. O trade war tendo sido parcialmente endereçado no final do ano passado, melhorando as cadeias de manufatureiras globais. Então, a gente está numa tese de que essa economia global, que estava desacelerando o ano passado, até com alguma expectativa de entrar em recessão, começa a se recuperar. O coronavírus veio dar um tapa na minha cara aí no meados de janeiro, mas a gente acha que, se de fato for uma história de V-shape, uma coisa que vai passar rapidamente, que passando o inverno e com o governo chinês estimulando a economia lá, essa tendência dos PMIs globais voltarem a estabilizar, talvez começar a crescer, e aí esse é um ambiente muito positivo para commodities. Commodities já começaram a tradear um pouco melhor desde setembro do ano passado, os cíclicos globais começaram a tradear um pouco melhor. A gente acha que tem mérito estar acompanhando isso, junto com desvalorização cambial no Brasil, que normalmente beneficia bastante essas empresas mais ligadas a commodities. Então, a gente acha que tem valuation, tem esse trade, talvez esse trend de recuperação cíclica do PIB global, tem câmbio, e então a gente acha que faz sentido ter um pedaço da carteira comprada nessa parte meio largada da bolsa, que é o grupo das commodities. Bancos é uma boa discussão, é barato, realmente barato. Itaú é barato, Bradesco é barato, o Banco do Brasil é muito barato, mas existe uma mudança de hábito, uma mudança das fintechs, de fato, o regulador promovendo a desbancarização, promovendo uma mudança no ambiente de FIIs em todos os segmentos da indústria bancária, e aonde isso vai acabar e como isso vai disruptar de fato esses bancos grandes é uma grande incógnita.
até agora a gente não tem visto grandes revisões de earnings para baixo desses bancos. Inclusive o Itaú e o Bradesco soltaram resultados recentemente, e, enfim, em linha, um pouco melhor até. Então, assim, houve um de-rating relativo relevante dos bancos, por conta desse medo aí da disrupção das fintechs. Eu acho que está exagerado. Eu acho que banco é também uma boa aposta, sabendo que todo dia vai sair uma notícia ruim de alguma coisa que está acontecendo em algum segmento de FIIs de bancos que joga os FIIs para baixo. É um pouco essa visão. Maravilha. Breda, cíclicos domésticos de PI alto versus papéis que ficaram para trás, como bancos e commodities. Acho que quando você vai classificar as empresas, você pode escolher a métrica que você quiser, né? Então, você pode classificar com relação a tamanho. Então, small caps, large caps. Aí eu vou classificar conforme a geografia, né? Então, domésticas ou exportadoras. Uma classificação que é importante, que é bem útil para entender como é que o mundo está, é você separar entre aquelas ditas como velho, né, de valor, que são as de múltiplo normalmente baixo, ou aquelas de crescimento, que aí você tem geralmente um múltiplo esticado e tal. E você vai ter coisa boa e coisa ruim nos dois segmentos. O mundo de juros baixo, ele acaba favorecendo muito as empresas de múltiplo alto. O juro está baixo, porque o mundo não cresce, né, ou não cresceu como antigamente. Não cresce muito, não tem tanta demanda por commodities, então crescimento passa a ser um negócio raro, o mercado migra para aquilo que é escasso, que é o crescimento. Então, essas empresas que crescem acabam sendo super demandadas. Se o S&P, se a Bolsa Americana fosse dominado pela Exxon, Chevron, Caterpillar, essa turma, o S&P não estava andando nada fazia 5 anos, possivelmente negativo. Como lá é dominado por Amazon e Facebook e tal, essa turma, o S&P está andando muito. Se a Bolsa brasileira fosse dominada por Renner, Magazine e tal, era a melhor bolsa do mundo. Então, o tema dominante acaba definindo o que acontece com o índice. Nosso índice aqui ainda possivelmente vai ser por muito tempo, dominado por empresas de commodities. Empresas de commodities, se você vai nos Estados Unidos e você fala que, olha, eu tenho muita empresa de petróleo na minha carteira, o cara olha com você com dó, porque possivelmente faz uns 6, 7 anos que você não ganha dinheiro. Então, essa turma aqui no Brasil, dando nomes, Petrobras, Vale, Suzano, e escolha a sua de preferência, na média, estão com múltiplos muito baixos, o que significa, na nossa opinião, que estão baratas. O que é curioso é que, o Paulo vai lembrar bem, se você pegar 2006, 2007, começo de 2008, quando o commodities está caro, o múltiplo dessas empresas também fica mais ou menos barato, porque o earning sobe muito, né? O minério sai de $20 para 200, sobe muito o lucro. Só que um sintoma de preço de commodity caro é que você via todo dia uma mineradora. Uma mineradora nova na Austrália, Fortescue, aqui a Ferros tentando, não, J. Mendes vai listar, todo dia tinha uma historinha de uma mineradora nova. Isso em empresa de petróleo, mesma coisa, é só ver a história do Ike. O pessoal discutia Tullow no Brasil, né? Hoje, ninguém comenta nada sobre uma nova empresa de commodity, não é nem um pouco sexy empresa de commodity hoje em dia, é trash, é um negócio meio lixo. E quando você olha as empresas brasileiras, nesse ambiente de preço de commodity baixo, porque o mundo não cresce e, aliás, não tem ninguém querendo investir nisso, elas estão gerando um burrilhão de caixa. Ou seja, o preço está baixo e elas estão super eficientes, gerando muito caixa, desalavancando muito. A Petrobras, quem goste, quem não goste, mas 2, 3 anos atrás eu tinha uma dívida impagável. É uma empresa que, se não mudasse nada, estava indo para a falência. Hoje em dia, sei lá, daqui 2, 3 anos, perigoso não ter mais dívida, num preço de commodity baixo. Então, você entra com muita defesa. Você tem muita margem de segurança. O preço da commodity está baixo e, mesmo nesse nível, as empresas geram muito caixa e estão baratas. Então, a gente gosta bastante. É um tema dominante lá na nossa carteira. Só que tem cases que são especiais. Tem coisas que surgem, anda muito mais com o setor,
tem alguma coisa muito especial ali que vale a pena estudar. Eu não consigo fugir do tema Magazine. Vocês viram o dado de varejo, recentemente. Saiu 1%, 1,5%, né? O IBGE. Crescimento no último trimestre. A empresa cresce faturamento 40%. Não tem jeito. Então, qual que é o espaço que uma companhia dessa tem para crescer? Tem 2% do varejo nacional. Você vai para a Amazon, tem 15% nos Estados Unidos. Você vai para a Alibaba, tem 16% lá. Quer dizer que vai crescer tudo isso? Não. É certeza? Não. Mas está crescendo, né, muito. E essas empresas, tanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil ou na Europa, se está crescendo muito, acaba esticando muito o múltiplo. Está justo ou não está? Aí cada um vai ter que fazer a sua análise. No nosso caso, a gente acha que está. Mas aí há discussões. Depende de muito mais crescimento para justificar o que vale hoje? Depende. Mas se ela entregar aquilo e muito mais, está pago. Então, hoje em dia, na nossa carteira está bem mixado. O tema dominante é commodities, a gente está fora de bancos, os múltiplos, de fato, muito baixos, o dividend yield dos bancos é 2, 3 vezes o CDI, né? Então, assim, é difícil você ignorar, mas é difícil ignorar também o que está acontecendo com o Open Banking, fintechs, as plataformas. E o dia que a Amazon, o Facebook e o Google resolver ter a conta digital aqui no Brasil, o negócio vai mudar bastante, bastante. Então, a gente está fora por ignorância, misturado com medo. Então, acho que o grande tema é mais commodities, mas eu não ignoraria nenhum setor. Tem coisa que cresce muito e vale a pena, tem coisa que cresce muito e não vale a pena. Então, por exemplo, eu posso mudar de opinião daqui 3, 4 meses, mas Banco Inter é uma história que a gente não comprou. Erramos em boa parte da história, porque subiu para caramba, mas a gente não consegue enxergar isso crescendo mais, ou muito mais. Então, não é porque cresce que é bom. Tem que olhar caso a caso. Obrigado, Brida. Will, considerações sobre valuation e valuation relativo? De novo, acho que é o primeiro ponto que eu fiz antes, que a gente discutiu aqui, que é ter que fazer o stock picking, tem que fazer o trabalho. Dentro das companhias de varejo no Brasil, tem algumas que não estão performando, e as que estão performando continuam a performar e talvez estão até aumentando o gap de performance contra aquelas que não estão. Então, se você está overweight varejo, tudo bem, mas aí, de novo, acho que é um pouco fazendo a escolha correta das ações. Mesma coisa com companhias de commodity. Eu acho que você pode ter um portfólio hoje que você tem exposição significante nos dois e pode ter até alguma coisa no setor financeiro. Não só você tem essa competição de fintechs, mas o regulador também está pegando pesado. Então, entre as regulamentações, especialmente com o cheque especial, coloca um imposto de renda mais alto com o banco, esses bancos grandes não vão ter um crescimento, talvez de 0 ou muito pouco, para 2020. No mercado que a gente acha que vai crescer entre 15% e 20%, e você tem um setor importante que não está crescendo, quer dizer, tem gente crescendo aí. E, de novo, tem que ver qual que é o valuation e quais que você acha que vale a pena. Tem sempre o potencial dessas companhias que estão muito baratas ficarem baratas por mais tempo, o famoso value trap. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. E você vê em todos os setores, às vezes, essa aqui está barata porque não performou, eu vou comprar. A gente não acredita em fazer esse tipo de exposição. Acho que o ponto que foi feito contra quem que são os líderes no S&P é a mesma coisa que o mercados emergentes. Você olha na Ásia, por que a China, o mercado asiático tem sido um dos poucos focos de mercados emergentes? Porque tem uma exposição muito grande às Alibabas, à vida, às companhias de tech. Aqui ainda não tem, mas se você olhar o S&P 10, 15 anos atrás, também os líderes eram diferentes. Então, as coisas vão mudando e eu acredito que aqui também a gente vai ter essa participação. Isso é um ponto que é um pouco chato, mas você pega uma Facebook, você pega Microsoft, as companhias todas, elas têm um market cap maior que o Brasil como um todo. Então, o gringo, uma das razões que o gringo não quer fazer o dever de casa aqui, é que essa história está complexa, eu tenho que entender tudo, desde o Bolsonaro, o Guedes, Banco Central, daí fazer o stock picking, versus entender se o próximo iPhone vai ser interessante ou não. A nossa história tem que estar mais redonda. Eu acredito que está bem mais redonda. Quando eles dão a chance de a gente contar para eles, eles acabam gostando. Para de ver o que saiu no New York Times, o que saiu no Economist, vamos falar o que está acontecendo na economia de verdade, a pessoa começa a ter um pouco mais de interesse, porque ela lembra do período quando o Brasil funcionou e foi um dos líderes. Então, eu acho que esse problema, eu acho que o Paulo mencionou, que tem que ter crescimento, sem dúvida nenhuma. Acho que tinha aquela expectativa que, se viesse a reforma da Previdência, daí o gringo voltava. Daí saiu a Previdência e o gringo não voltou. Mas mesmo com esse dinheiro todo que saiu esse ano,
a operação da Petrobras foi a primeira operação grande desses IPOs e secundárias que vem vindo, que o gringo participou de uma maneira maior do que o local. Então, o dinheiro está entrando, não aparece nos números da Bolsa, a mesma coisa ano passado, teve uma entrada não igual, mas quase igual ao que saiu de Bolsa através dessas operações. Mas acho que muito dinheiro que está saindo é de ETF. O cara, você vê as disposições de fundos globais, de fundos de mercados emergentes, ou estão em linha com o índice ou estão abaixo. O fundo global hoje tem, na média, 0,5% da carteira no Brasil. Quer dizer, o cara tem o Itaú da vida lá, esqueceu que tinha, então não é uma posição ativa do cara. Mas conforme você vai contando a história, eu espero que eles comecem a ficar um pouco mais ativos no mercado aqui. Mas, de novo, tem que ter crescimento. Sem crescimento, eu concordo, o gringo não vai vir, não. Mas a boa coisa é que o local está vendo, e cada vez mais, com os juros aceitando mais essa realidade, que o juros está aqui para ficar nesses níveis de um dígito para baixo, eu acho que aí sim essa exposição vai continuar a crescer. E se juntar o gringo com o local, daí eu acho que fica um negócio mais interessante, né? Obrigado, Will. Bom, aproveitando, você falou crescimento precisa vir, né, para o fluxo, principalmente estrangeiro, voltar a comprar Brasil, para dar mais talvez uma pernada aí de valuations. Pensando em riscos hoje negativos, riscos assim que tiram o seu sono quando você pensa aí em pôr mais risco na carteira, você acha que o principal risco hoje para a Equities Brasil está, de fato, num crescimento aquém do esperado aqui? Ou você acha que esse barulho lá de fora, principalmente o crescimento China e agora eleições americanas, podem ter efeito bem negativo? Você acha que a gente pode ver um cisne negro aí de eleições americanas, por exemplo, vindo Sanders com força, alguma coisa nesse sentido? A gente pode ser bem atrapalhado por aqui? Nunca vou dizer que não, que é impossível, né? Eu acho que é improvável, dado o fato que nesse período de primárias nos Estados Unidos, você acaba indo para a extrema-direita ou extrema-esquerda, mas o cara, na hora de votar, é muito mais perto do centro, né? Então, eu acho que um Bernie Sanders da vida teria dificuldade de ser eleito, enquanto que um Bloomberg da vida tem dificuldade de virar o candidato. Eu acho que essa que é a divergência entre as primárias e a eleição. Mas agora, quem achava que o Trump ia ganhar? Acho que nem ele achava que ia ganhar, e ganhou. E se você tirar toda a parte dramática do cara de Twitter e tudo mais, você vê as políticas econômicas a maior parte delas estão corretas. Tem uma razão pela qual a economia está indo bem, o desemprego está no recorde de baixa, e por isso eu acho que ele tem a grande chance de ser reeleito. Mas eu acho que um coronavírus da vida, ninguém estava pensando nisso no começo do ano. Eu acho que, por mais que a gente fale que o Brasil underperformou aí nesse começo de ano por causa de problemas de crescimento, eu acho que foi muito mais ainda aquela reação que eu não acho que é mais correta, mas é a reação ainda de vender Brasil quando você tem um risk-off trade, quando você quer abaixar risco de carteira. O Brasil é um país que hoje é de risco muito menor, a gente não é mais o carry currency trade, o México virou isso, e as equities aqui têm um risco, acho que um pouco mais baixo do que já teve nos últimos 10 anos, que acho que justifica também um pouco um valuation mais alto do que a gente pagou nos últimos 10 anos, porque vamos concordar que o Brasil hoje, apesar dos apesares, está um país muito melhor do que esteve na maior parte desse período, especialmente durante o período do governo antes do governo Temer, que realmente não dava muita esperança para a economia. Então, eu acho que, sim, sem dúvida isso daí pode ser, mas acho que o mais importante é a gente entregar crescimento aqui para não ter um perigo de eleição, para o mercado começar a precificar uma eleição de 2022, que seria algo perigoso. Breda, sua opinião sobre principais riscos, principalmente para esse ano? Eu acho que o principal risco para o crescimento do Brasil mesmo é alguma coisa de fora, que aqui está razoavelmente endereçado. O Brasil tem uma inércia muito grande, para o bem ou para o mal. Se a gente olhar de 2011 a 2015, o S&P lá não parou de subir, acho que dobrou de valor. E aqui a gente só andou para trás. O mundo estava bem a partir de 2011 até 2015 e a gente não pegou nada disso. A gente tem uma dependência muito grande de nós mesmos aqui. Teve a parte ruim de commodities, mas aqui a lição de casa muito mal feita prejudicou muito a gente. Então, esses efeitos de ter uma inflação ancorada, uma taxa de juros decente, civilizada para o Brasil, níveis recordes, a taxa de juros longa no Brasil, muito em ordem, risco Brasil baixo, e as empresas ainda pisando em casca de ovo, mas investindo com responsabilidade, a gente vê isso nos conselhos das empresas, isso gera efeitos positivos à frente. Então, você dar um tapa para cima no PIB é a coisa mais fácil do mundo.
o governo chama 3, 4 empreiteiras, 3, 4 bancos públicos e fala o seguinte, ó, pessoal, é um estádio de futebol em cada capital, vamos fazer 3, 4 bilhões de dólares cada estádio, faz aí 20, 30 estádios, o PIB sobe 5%. E aí? O que acontece no ano seguinte? E no outro? E no ano X mais 4, X mais 5? Ferrou tudo. Você tem um estádio que não usou, uma dívida pública subindo, um banco público que vai tomar calote e tal. Então, a foto do PIB não te diz nada sobre a qualidade do PIB do ano seguinte e depois. Agora, se você investe, você faz uma concessão, uma licitação de uma nova ferrovia, se você atrai investidor para mais 2, 3 portos ou aeroportos, como o investimento é feito pela iniciativa privada, você pode ter erros ali, vai ter mesmo, vai ter investimento mal feito, mas, na média, a alocação de capital é muito mais bem feita. Então, aquele investimento, aquele PIB de 1%, 2%, 3% que vem do setor privado, como o Paulo disse, esse 3% tem condições de gerar o ano que vem mais 2 ou mais 3, no outro ano, assim sucessivamente. Então, a gente está saindo de um modelo onde a gente carregava um cilindro de oxigênio do poder público, turbinando o PIB, mas que causava estragos ali à frente, para trocar por um cilindro de oxigênio do setor privado. Só que o setor privado, se investir errado, quebra. Se o empresário se alavancar além da conta, quebra, some do mapa. Então, ele faz com cuidado, com mais diligência, de forma mais lenta, mas de forma mais sustentável. Então, o que eu acho que a gente vai ver nos próximos anos vai ser crescimento no Brasil, sim, 2,2, 2,5, 2,8 está ótimo, é o que vai ter no headline, no total, porque você vai ter -1, -2 ou -3 do setor público, com 2, 3, 4, 5 do setor privado. Mas, depois de um tempo, com o encolhimento do setor público, vai aparecendo um headline maior, mesmo mantendo as mesmas taxas. O risco disso tudo é que, como a recuperação é mais lenta, eu acredito que a diminuição do desemprego no Brasil vai ser mais lenta. Às vezes, vai dar a sensação de até inexistente. A gente vai criar pouco emprego. Quem é empresário no Brasil tomou uma surra do judiciário nas últimas décadas. Contratar um funcionário é a pior coisa que pode acontecer para uma empresa, porque você fica com um legado eterno de prejuízo, depois de processo e tal. Então, começou lá com o Temer, reforma trabalhista e tal. Mas o medo de contratar ainda existe nos empresários. Então, a contratação vai ser lenta, a queda do desemprego eu acho que vai ser muito lenta, e se o governo ficar totalmente dependente somente do capital interno, da poupança interna, talvez a gente não tenha crescimento suficiente para empregar pessoas suficientes para manter essa popularidade em alta. E aí você manter, seja com Bolsonaro ou quem quer que seja, ou que mantenha essa linha de conduta de redução do Estado, investimento privado e tal. Se essa linha de raciocínio no governo continuar, não é mérito do Bolsonaro. Começou ali com Temer, Meirelles, Guardia, Guedes, sei lá quem vai vir depois. Mas se essa linha continua, o Brasil vai se dar muito bem. Se tem uma ruptura nessa linha, esse eu acho que é o principal risco do Brasil. O mundo estando bem ou não. Eu acho que esse é o que tem que monitorar. Por enquanto, já que a gente está palpitando aqui, eu acho que o Trump está reeleito, eu acho que o Bolsonaro também está. Mas o risco é de trocar isso. Paulo? Eu acho que realmente, de curto prazo, o risco é externo. E acho que o principal é essa recuperação da economia global, né? Vamos lembrar que o ano passado, meados do ano passado, o mercado internacional chegou a precificar que o mundo estaria entrando em recessão. O juro de 10 anos contra o juro de 2 anos nos Estados Unidos ficou 0. Se o ambiente global virar um ambiente recessivo, não tem Brasil que, em termos de fluxo de capitais, que se sustente. Eu não estou nessa tese, estou até comprado em commodities, eu acho que o mundo vai voltar a crescer alguma coisa nos próximos meses, trimestres. Acho que esse é o grande risco. Realmente nós estamos no final de um grande ciclo de expansão global.
Se você olhar de helicóptero, às vezes eu gosto de sair, não andar de helicóptero, mas sair assim um pouco da onde eu estou, olhar lá de cima e falar, pô, aqueles gráficos longos, sabe? Onde é que eu estou no longo prazo, assim, nos últimos 50 anos? E se você olhar onde você está globalmente, olhando um gráfico de 50 anos, o lugar não é legal, né? É um lugar de late cycle, é um lugar onde você tem um problema de demografia global sério, você tem um problema de achatamento da classe média global seríssimo, inflação de ativos sem inflação de salário, então uma classe média, entre aspas, revoltada, indo para a rua no Chile, na França, enfim, até pensando num Sanders nos Estados Unidos. São questões filosóficas assim, um pouco mais de longo prazo, mas que assim, realmente a foto hoje do mundo e o filme, né, é um filme mais preocupante. Eu acho que não é 2020 ainda que a gente vai ver uma crise. Os bancos centrais, que nem eu falei, muito lenientes e dando liquidez para tentar evitar essa crise, mas de fato nós estamos num ponto muito tardio do ciclo global. A má notícia é que o Brasil fica bem sempre na hora, parece que no fim da festa, que chega o galã brasileiro lá para entrar na balada, mas está todo mundo meio bêbado já. Mas assim, falando de Brasil especificamente, a boa notícia que o Breda estava comentando é que o Brasil é uma economia fechada. E em sendo uma economia fechada, fazendo a lição de casa, dá para ter um crescimento idiosincrático. A gente tem muita estrada para pavimentar, muito porto para construir, muita rodovia, ferrovia, enfim, muita educação para ser feita. Então, assim, a gente fazendo a lição de casa, e se a gente for o polo do crescimento, o Breda falou, e o Will também, se tem crescimento idiosincrático, o dinheiro vem e paga caro. Até. Então, eu acho que se a gente continuar nessa agenda de reforma, eu acho que a boa notícia, até dando um pitaco aqui na política, que eu acho que vocês também se preocupam bastante, eu acho que a gente vai continuar vendo uma agenda de reforma rolando, mesmo no ano de eleições municipais 2020. Assim, eu estive em Brasília semana passada, dando aquela volta para sentir um pouco a temperatura das coisas, mas assim, a sensação é que, de fato, esse parlamento reformista, alinhado com a agenda liberal, meio que dando um banana para o Bolsonaro, com uma vida própria ali, conduzida pelo Maia, pelo Alcolumbre e pelo Centrão como um todo, eu acho que eles estão numa pegada de continuar dando ainda algum spin de reforma no Brasil. Não sei o tamanho da tributária que vai vir, não sei se a administrativa, qual vai ser o tamanho dela, mas eu acho que elas vão vir, independência do Banco Central. Tal. E aí a gente vai fazendo os nossos ajustes idiosincráticos do bem, que vão continuar criando esse ambiente mais propício para fazer negócio, e aí a gente, eventualmente, até, talvez, finalmente, a gente viver lá, se acontecer alguma coisa mais séria lá fora, de fato, aqui ser uma marolinha. Mas não uma marolinha porque a gente fez uma expansão fiscal insustentável, ou porque a gente... não, porque a gente fez a nossa lição de casa e consegue, de fato, encarar um período de crise de uma forma melhor. Então, eu acho isso, assim. E aí, só falando um pouquinho sobre crescimento, de curtinho prazo, a gente olha, os nossos fundos olham tem uma visão mais de curto prazo, tentam pegar mais a conjuntura, não tem essa ambição de olhar tanto longo prazo. Mas de curto prazo, o que a gente está vendo é que essa economia está mais forte na construção civil, claramente, por conta dos juros, por conta dessa repressão. Teve um represamento muito grande de compra de casas e infraestrutura, enfim, a gente acha que pode vir assim, realmente um PIB mais forte na construção civil, e também o consumo, que o Brasil é o país do consumo, mesmo que o emprego formal não esteja crescendo tanto, o informal está indo relativamente bem, as famílias estão desalavancadas, então a gente acha que, de fato, o consumo continua relativamente indo bem. Dentro desse PIB fraco, são dois subsetores que a gente acha que devem se destacar em 2020. Maravilha, Paulo. A gente tem infelizmente, só mais uns 5 minutinhos aqui, então vamos fazer essa rodada final aqui. A gente falou um pouquinho sobre, na parte de valuation, sobre diferença aí entre cíclicos domésticos, os próprios senhores aqui deram alguns exemplos de alocação aumentada um pouco em commodities. Aproveitar esse momento aí, talvez começando pelo Breda, algum case ou setor específico que tem chamado mais atenção?
para o bom ou para o mal? Acho que assim, pessoalmente, eu fiquei muito tempo fora de Petrobras. Quando começou aquela oferta lá em 2010, aí o governo se envolvendo com aporte de área, né, uma série de investimentos que era difícil de entender as magnitudes. Infelizmente, ou felizmente, fiquei muito tempo fora. Depois, quando teve o governo Temer, trocou o presidente, ficou mais claro política de preço. Mesmo após a saída do Pedro Parente, que assustou muitas pessoas, mas quem conhecia o Ivan Monteiro, que estava vindo na sequência, sabia que a qualidade estava sendo mantida. Desde então, a gente vem ganhando muita confiança no que a companhia está fazendo e os direcionamentos que vêm do governo. Pode ser que é estatal, né? A gente sabe dos riscos e, eventualmente, se trocar governo, troca tudo, a gente tem que rever a nossa posição. Mas é uma empresa onde a ação é extremamente líquida, apertou o botão, comprou, apertou, zerou tudo, não tem estresse para entrar ou sair. A empresa hoje, a gente tenta mentalmente roubar ela, é difícil tirar 30 bi de dólar dela hoje em dia. Você fala assim, vamos tentar sacanear a Petrobras aqui. Um cara vai entrar no conselho e vai convencer ela a investir 30 bi de dólar num projeto furado. Não dá, hoje em dia não dá. Então, você vê TCU, Polícia Federal, está todo mundo em torno dela. Então, o caixa sobra, gera muito caixa. Quando você tem diminuição de dívida, né, você tem um efeito turbinado no lucro, porque você tem menos despesa financeira. Além disso, quando você olha o que está acontecendo com o aumento de volume, aumento de produção da Petrobras, você não acha isso em nenhuma outra major no mundo, você não consegue. E quando você compara o quanto que ela gera de caixa versus o quanto que ela está valendo na Bolsa, mesmo num ambiente de commodity, né, de petróleo baixo, fica quase que impossível a gente ficar de fora da Petrobras. Talvez a gente veja, daqui a uns 4, 5 anos, com essa produção aumentando 20%, 30%, e se a gente tiver uma normalização de preços de petróleo lá fora, de commodities, vindo um pouquinho de crescimento lá fora, a gente sabe que commodity sobe não é só por conta do aumento de demanda, que você tem diminuição nos shorts, nas posições especulativas. É perigoso se a Petrobras está 3, 4 vezes acima o preço atual. E quando a gente olhar lá na frente, fala assim, nossa, realmente, lá em 2019, 2020 estava barato, né? Então, essas coisas acontecem. Então, é uma empresa que está à disposição para todo mundo. É fácil de olhar o balanço, é fácil de olhar a geração de caixa. Então, acho que é um case para a gente importante e muito interessante, por a gente ter ficado muito tempo fora. Will, algum setor ou case específico que chama mais atenção? Acho que são alguns que a gente já mencionou. Petrobras, sem dúvida, é a nossa maior posição no fundo Andrômeda, que é o nosso fundo Brasil, é a nossa maior posição no fundo Sicava Latam, onde a gente tem um máximo de 10% de qualquer companhia naquele fundo, e no Sicava Brasil também. Então, concordo, acho que o Roberto Castelo Branco deu continuidade e deu uma turbinada ainda maior no trabalho todo que foi começado de novo. Sem dúvida, acho que o governo Temer começou, a gente está no 3º ano de verdade desse governo de direita, e com isso eu acho que a maioria das companhias que são estatais ofereceram uma oportunidade de compra, e eu acho que ainda mesmo, por exemplo, se não gosta de banco, olha os bancos estatais, olha o Banco do Brasil, eu acho que tem um case a ser feito ali também. Mas se olharem de setores, o nosso maior setor continua sendo o discricionário, a parte de varejo, algumas companhias já mencionadas aqui, mas a gente acha que essa daí, apesar de já ter subido bastante, e o valuation, sem dúvida, está mais esticado. Tem uma razão pela qual está esticado, é porque a gente acha que continua bem atrativo. Maravilha. Paulo? Assim, filosoficamente, que nem eu falei, olhando o curto prazo, acho que os setores que vão acelerar na economia mais rápido, setor de construção e setor de consumo, então eu estaria olhando empresas nesse setor. O setor de construção está meio caro, assim, você olha o valuation das construtoras, está de forma agregada caro, mas eu acho que vai ter uma aceleração grande de lançamentos e de vendas, enfim, então realmente tem 4 anos reprimidos aí, eu acho que é um setor que eu estaria olhando. Temas assim, mais de longo prazo, para pensar, eu acho assim, saneamento, está aí Rio de Janeiro, problema de água, enfim, esse é um filho que vai nascer barbado. A boa notícia é que tem uma nova lei sendo aprovada, a MP do saneamento lá no Congresso,
E acho que o setor de saneamento é o setor elétrico 10 anos atrás. A gente tem tudo para fazer no setor de saneamento no Brasil, em termos de investimentos. Os números do Brasil são equivalentes a Honduras. Nós estamos entre Honduras e Venezuela, assim, em termos de número de saneamento. E com uma nova legislação, eu acho que esse setor é outro setor que vai deslanchar. Eu estaria com posição nesse setor. Acho que vai ter privatizações, IPOs. Realmente é uma história muito legal. Eu gosto bastante de Petro também. O Breda aprendeu ao longo dos muitos anos de sucesso do fundo dele que tem uma fórmula mágica dos home runs. É você comprar coisa barata que ninguém quer e que está indo muito mal e está num processo de turnaround. Né? A Maglu lá de trás que ninguém queria, que estava mal tal, e por alguma razão trocou o management ou, na verdade, se reinventou e passou a ser uma empresa líder de mercado. Aí é os 300%, 400%. Talvez a Petrobras seja alguma coisa do tipo, coisa ruim, que está em turnaround, que ninguém quer, múltiplo baixo, e se ela realmente entregar esse turnaround, vai acontecer. Acho que a BR Distribuidora é um outro nome para olhar, é outra empresa que está passando por um turnaround forte, empresa que virou uma corporation, está realmente mudando, e acho que tem muito mato alto lá para cortar, e se de fato eles conseguirem fazer o turnaround, que já está, eu diria, até bem encaminhado, é outra que pode mudar de patamar. Dentro do consumo discricionário, lá a gente tem uma posição em Gol, que é uma empresa também, as pessoas não gostam, setor de airlines, câmbio, mas é uma empresa também que o setor se consolidou, é uma empresa líder, bem tocada. Se eles incorporarem a Smiles, que é um processo que está acontecendo agora, a gente acha que pode ter uma geração de valor bem relevante de médio e longo prazo. É uma outra ação que eu estaria olhando. Maravilha. Eu queria ficar mais umas 3 horas aqui, mas não posso, infelizmente. A conversa está muito boa. Queria agradecer imensamente Will, Breda, Paolo. Excelente conversa. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Eu agradeço.